Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com boas notícias. Boas notícias, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, registrado por Mateus. E chegamos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. E vamos ler aqui algo a partir do versículo 13, sobre essa introdução aqui, sobre essa outra parte, a multiplicação, da segunda multiplicação dos pães, sobre os fariseus e saduceus pedindo um sinal. Nós já comentamos anteriormente, mas vamos a uma leitura aqui a partir do versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. E então Jesus interpelou: mas vocês, quem dizeis que eu sou? E nesse momento Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Graças a Deus pela sua palavra, que ele abençoe a leitura e a nossa breve meditação. Cesareia de Filipe. Filipe, um dos filhos de Herodes, ele construiu essa cidade. E construiu essa cidade em homenagem a César, ao imperador, a Tibério César. E também em homenagem a si mesmo. Né? Filipe e os irmãos, como quase todos os reinos daquela região, né, era um vassalo, era um rei vassalo de Roma. Na verdade, ele tinha mais interesse em divulgar as tradições, a cultura e a religião romana do que viver de acordo com a fé judaica. É assim que Roma agia. Ela conquistava, ela dominava, mantinha os seus representantes e alguns reis, ou colocava outras pessoas para governar, para reinar, e os filhos desses mandatários, dessas pessoas importantes, eram levadas a Roma para serem educados como romanos. E, no tempo apropriado, eles mandavam de volta para assumirem o poder, né? Para assumirem o poder naquelas regiões. Uma temporada, alguns anos em Roma naquele tempo, significava não vamos dizer uma conversão, mas é um modo de vida dos romanos que era completamente diferente de tudo. Uma vida de luxo, de prazeres, uma vida voltada para si e para o poder. Então, Filipe aqui, ele não podia fazê-lo abertamente em Jerusalém, porque os religiosos e o povo, de um modo geral, não aceitaria. Então, ele construiu uma cidade e deu o nome de Cesareia de Filipe, como dizer assim, ao imperador César, do seu servo Filipe, uma cidade em homenagem ao imperador romano. E essa região também é uma região que fica ao norte da Galileia e às encostas do Monte Hermon. Então é uma região nós falamos montanhas, né? Uma região montanhosa. Viajando lá, conhecendo a região, você verá as coisas um tanto quanto diminutas, né? Não é montanhas naquela região, não são o que você pensa, como as montanhas lá do Himalaia, o Tibete, ou as cordilheiras aqui dos Andes e por aí. As coisas lá são bastante simples, mas o fato é que nessa região havia, havia sido também uma região onde havia o culto a Pan. Então, um, nessa região de cavernas, de montanhas lá, no passado havia um culto a Pan. Pan era um sátiro, né? Pan é um sátiro, uma criatura mitológica eh, que parecia um homem-bode, um bode-homem, né? Com chifres
com patas de animal, com um aspecto grotesco esse Pan. Esse Pan, na verdade, ele era um semideus. Ele era um semideus. Ele aparece como apreciador da música, como apreciador do vinho, né? E como apreciador das práticas muito parecidas, parecidas não, do culto a Dionísio. Por exemplo, eu estou tentando evitar certas informações que eu acho desnecessárias, porque não é o objetivo divulgar o inimigo. O objetivo nosso é divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, mas que você compreenda, tenha uma noção mais clara do que está acontecendo aqui. Essa região aqui ficou durante algum tempo esse templo, esse culto a Pan. Pan não era propriamente um deus, ele era um semideus. Ele era uma mistura de animal com homem, para variar. E tinha hábitos grosseiros. Ele vivia nos campos, nas florestas, conhecido, é como se fosse um bêbado. O bêbado, quando entra naquela fase que perde o pudor, ele é uma criatura sem pudor, uma criatura sem princípios, sem valores. Então ele vivia de forma grosseira, animalesca, por assim dizer. Tá? Pan está associado ao culto a Dionísio. Dionísio é o chamado deus do vinho, mas também Dionísio é o deus dos excessos, né? É a divindade dos excessos, muita bebida, muita comida. Então Pan estava associado aí a esse culto, a essa forma de culto, a essa forma de religião que envolvia orgias, que envolvia bebedeira, que envolvia todo tipo de descontrole. Então aquela região é como se fosse considerada a porta, né, do inferno, aquela entrada lá, aquela onde ficavam os templos. Os gregos também tinham na sua cultura, nas suas tradições, uma região lá que os gregos também foram muito arrogantes no passado. Céu e inferno, eles era na Grécia. Então, a entrada para o céu era de um lado, a entrada para o inferno era outra. Os gregos tinham isso na cultura e na civilização, mas eu não quero ir muito além. Só estamos dando uma ideia aqui do que era esse culto que não era mais para existir nos dias de Jesus. Nós não sabemos se ele estava completamente extinto ou se ainda havia lá alguns praticantes, mas a região era uma região meio que estranha. Vamos dizer assim, o cara é um rei vassalo, ele homenageou o chefe. Não. Na religião romana, quando morriam, os imperadores eram divinizados, se transformavam como que numa espécie de divindade, né? Na nossa cultura do samba aqui não tem a tal, o final não é a apoteose, né? Então é isso. A morte conduzia os imperadores para a condição divinizada, segundo eles acreditavam. Um dos imperadores teve problema com o povo lá, que ele queria ser adorado como um deus ainda em vida. Na verdade, na prática, quase todos chegavam a exigir isso, mas eles não podiam fazê-lo abertamente. O culto ao Estado era misturado com o culto ao chefe do Estado, com o culto ao imperador romano. Então havia altares e templos dedicados a Roma e também aos seus principais expoentes, ou seja, os imperadores que haviam morrido e na cultura romana, helenizada lá, eram deuses ou divindades. E o imperador, ainda em vida, era conhecido como, ou passou a exigir, né, o tratamento de filho de Deus, ou filho do céu. Né? Filho dos deuses ou filho do céu. A semelhança da mitologia grega, que os romanos nunca foram originais em absolutamente nada. Então Filipe estava prestando culto ao imperador romano. A verdade é essa, tá? Meio que tentando disfarçar,
mas ele estava prestando culto a Roma. Construiu uma cidade e nessa cidade, nessa região, os princípios, os valores romanos imperavam, né? Uma fuga do que havia de religiosidade entre os judeus em Jerusalém. Ele não podia construir isso em Jerusalém, então ele, na região dele lá que ele dominava, ele construiu essa Cesareia. Outros também construíram. O próprio Herodes, que era considerado um excelente arquiteto, eu fiquei surpreso quando soube disso, ele construiu também cidades e fez reformas em tributo a Roma, como se Roma fosse uma divindade. Tá? Então havia esse pensamento, havia essa cultura e havia essa pressão sobre os judeus e sobre todos os outros povos. Cada um tinha a sua cultura, mas Roma vinha com muita força, com muita influência, com grandes exércitos, com muito poder e também com essa cultura, com essa doutrinação, né? Ah, você é o rei. Matavam o rei, colocavam um irmão, um primo no lugar e pegavam a família, os jovens, as crianças, levavam para Roma, educavam nas tradições romanas, depois devolviam para defender os interesses de Roma. Se você pegar a história, um tempo depois, quando os judeus se rebelaram, né, teve a destruição do templo, depois a destruição da cidade, quando os judeus se rebelaram e Roma marchou para manter o seu poder naquela região da chamada Judéia e em Israel como um todo, ocorreram algumas as batalhas dos judeus, os descendentes de Herodes foram todos levados para Roma, foram todos protegidos como romanos, tá? Eles não foram presos ou assassinados lá com o povo, não. Eles foram protegidos pelo Império Romano porque eles lá estavam para fortalecer o império. Não havia um compromisso tão grande assim, ou quase nenhum, com a tradição ou com a fé judaica. Eles tinham conhecimento da cultura para não serem desprezíveis. Fachada a palavra que nós usamos aqui, né? Eles tinham conhecimento da cultura religiosa, até participavam de alguns serviços ou ofícios religiosos lá, conforme a necessidade ou a época, mas o coração deles era totalmente de Roma. Então, essa é a região em que Jesus se encontrava, né? A idolatria, o culto, as orgias, os excessos, a embriaguez, a comilança. É por isso que a Bíblia condena os excessos. Por isso que o apóstolo Paulo, quando soube, numa cidade da região lá, que as pessoas estavam tendo problemas, quando estavam organizando uma reunião para celebrarem a morte e a ressurreição do Senhor, quando ele soube dos excessos, ele já, se ele pudesse, ele teria ido com um porrete lá, porque a aparência era de que estavam se preparando para outra coisa e não para celebrar a ceia do Senhor. Então nós sabemos que o imperador tinha também esse título aí, né, do filho dos céus, ou filho de Deus, ou filho dos deuses. Alguma variação nesse sentido, mas a ideia era basicamente essa. Jesus, quando foi para essa região, quando ali chegou, ele confrontou os seus discípulos. Essa pergunta que Jesus fez, ela foi proposital. Nessa região de profunda idolatria, é uma região de fronteira, né? É uma região fronteiriça. Você está quase saindo dos limites de Israel e indo para outros lugares, né? Então, as pessoas viviam no limite geográfico, no limite político, no limite religioso também. E Jesus pergunta: o que as pessoas dizem ao meu respeito? Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Filho do Homem é uma expressão usada pelo profeta Ezequiel, salvo engano. Jesus gostava muito dessa expressão, Filho do Homem. Expressa a sua humanidade, a humanidade de Cristo Jesus, perfeitamente humano. Filho do Homem. Jesus gostava dessa expressão. Ele usou muitas vezes. Os evangelhos registram em torno de 80 vezes ele usando essa expressão. E as pessoas responderam. Tumultuada era aquela região e tumultuada era a cabeça das pessoas. Essa mistura
vamos dizer assim, esse caldeirão de religiosidade, de espiritualidade, essa confusão espiritual que reinava naquele ambiente se traduz também na compreensão das pessoas a respeito da própria realidade. E quem estão dizendo que é o Filho do Homem? Aí, segundo os apóstolos, tem uns dizendo que é João Batista, outros dizendo que é Elias, há quem diga que é Jeremias, né, ou um dos profetas. Ou seja, nessa região ali, as pessoas acreditavam até em reencarnações ou em visitas especiais dos céus à terra, como se Deus tivesse enviado de volta um profeta. Interessante que o cristianismo, o que nós temos vivido hoje, em alguns aspectos, ele se mostra também assim nessa confusão. Muitas pessoas, e no ambiente religioso, a quantidade de pessoas que acreditam que ontem foi melhor que hoje é impressionante. É impressionante. A quantidade de pessoas que têm a ideia equivocada de que o poder de Deus se manifestava de uma maneira mais intensa ou plena ou abundante no dia dos profetas é um negócio impressionante. Há um descaso com os dias atuais, como se Deus não se importasse com o hoje. Ao contrário do que diz a própria Escritura, que sempre fala do dia que se chama hoje. Hoje, é sempre hoje. E o amanhã, Deus trará coisas novas, em termos de renovação, em termos de intensificação, em termos de glorificação do nome do próprio Deus. E Jesus pergunta: e vocês? O que pensam a meu respeito? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntando para eles: quem? Quem sou eu aos seus olhos? Isso é muito importante para nós, inclusive hoje. Inclusive hoje nós precisamos saber. Nós precisamos ter essa consciência clara. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo, eu creio, mas para. Tá, você crê e o que isso significa? Como isso se expressa? Como isso influencia a sua vida, as suas decisões, o seu modo de ser, de crer? E nesse instante tem Deus concede a Pedro um conhecimento, uma revelação, um apocalipse momentâneo, mas um apocalipse. Não é o primeiro apocalipse, é um dos apocalipses de Jesus Cristo, tá? Uma revelação, um descortinar. Eles viviam com Jesus, eles aprendiam com Jesus, mas de tempos em tempos Deus permitia que eles enxergassem além das próprias limitações. Nesse instante, Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em total e completa oposição a toda aquela balbúrdia religiosa, espiritual que existia naquela região. Jesus é o Cristo. Jesus é o enviado de Deus, aquele que veio dos céus para nos libertar do poder do pecado, da mentira, né, do poder do diabo. Se você interpreta aqui toda essa confusão como originada por Satanás, lá no início, quando confundiu a cabeça de Eva e, consequentemente, a cabeça do Adão, o primeiro casal. Tem gente que não quer acreditar, mas não pode, é uma história. Bom, e você quer acreditar em quê? Mas os cientistas, mentira isso que falam, tá? Mas a ciência não afirma nada. A ciência não afirma nada. Para ser afirmação científica, existe a necessidade de você poder reproduzir aquela verdade em qualquer momento, em laboratório, isso ou aquilo. Não tem como confirmar
as teorias científicas. No que diz respeito à origem da vida, no que diz respeito à criação do universo, não tem. Não tem, mas não chegam nem perto, né? Não saem do lugar. Negam a Bíblia não como convicção de fé, mas como parâmetro para o conhecimento humano. Então, nem todo cientista é um ateu, é um descrente. Isso daí é balela também, é conversa. Mas a metodologia ou o trabalho científico requer o quê? Requer um apego ou a aceitação de certas regras e normas que possam possibilitar que aquela verdade seja reproduzida. Vou falar, a indústria farmacêutica. O medicamento produzido no Brasil, ele é reproduzido em qualquer outra indústria farmacêutica do mundo, tá? Por quê? Porque tem um princípio, tem um conhecimento que foi desvendado, foi desenvolvido, né? E esse conhecimento foi transmitido para todos. Então, qualquer região, qualquer lugar do mundo com os meios adequados, o farmacêutico ou o químico, ele consegue produzir o mesmo medicamento com a mesma eficiência em qualquer lugar do mundo. Qualquer indústria farmacêutica no mundo consegue produzir o mesmo medicamento, porque seguem o mesmo princípio, a mesma metodologia. A palavra que eu estava procurando aqui é a metodologia. O material e o processo resultam invariavelmente, salvo falhas, mas resultam sempre naquele produto. A indústria automobilística está aí, tem no mundo todo, pode ser um pouquinho mais bonito, mais confortável, mas o princípio do automóvel é o mesmo. Então, o conhecimento científico vem dessa ideia. É algo que pode ser reproduzido sempre. Tá? Quem desenvolveu o primeiro telefone, a partir do momento que aquele conhecimento foi divulgado, todos puderam fazer. Né? Não foi só ele que fez 1 bilhão de telefones. Não. Depois que alguém descobriu como, estabeleceu o método, o processo, todos passam a fazer. O processo de industrialização, por exemplo, é universal. Os princípios são os mesmos e os resultados semelhantes. Então, a ciência não é inimiga da fé. A ciência só não é capaz de dominar a fé. Tá? Quem nega, nega porque quer. E nessa região complicada, Deus abençoa grandemente Pedro, um dos discípulos, um dos apóstolos, e ele faz essa declaração ousada. É uma declaração ousada. É uma declaração que, dependendo do tom da voz e de quem estivesse ali nas proximidades, ele poderia até ter alguma consequência. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero pedir perdão que eu estou movimentando muito os braços, é que eu não estou enxergando muito bem. Eu troquei as lentes dos óculos e elas estão ajustadas para leitura a uma certa distância. Depois disso, eu não enxergo tão bem quanto deveria. E o hábito de gesticular às vezes fica estranho para quem está vendo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o que declarou o apóstolo Pedro. E Jesus retribui a essa informação com uma outra revelação, dizendo aqui: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, ou Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Essa verdade que você declarou, que afirmou, não é só sua, não é sua. Não veio de um conhecimento religioso ou de uma tradição religiosa, vem de Deus. Quem testemunha a respeito do Filho é o Pai. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. As portas do inferno. Então, aquela região lá, você pode entrar na internet aí, tem bastante material mostrando lá essa região onde provavelmente, ou próximo àquilo, Jesus esteve, né, o que era considerado as portas do Hades, ou as portas do
inferno, tá? As portas do inferno não prevalecerão, ou seja, toda aquela confusão espiritual, religiosa, não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus, a igreja edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. É uma discussão inútil, totalmente desnecessária e até mesmo ridícula. Uns dizem que Jesus, Pedro é retratado como carregando chaves, né? Como segurando chaves. É ridículo, né? Não faz nenhum sentido para nós. Tudo bem que a ilustração tem o caráter tem um caráter artístico, né? De representação, uma metáfora, mas não é disso que Jesus estava, não é de chaves, né? Aqui, ó. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerei contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos: a ninguém dissessem ser ele o Cristo. As portas do inferno não prevalecerão. Aquela confusão que se via ali não prevaleceriam contra a igreja de Cristo Jesus, que a igreja seria edificada sobre a rocha. Há quem fala que é sobre o apóstolo Pedro. Tem quem tenha adotado o apóstolo Pedro como bispo universal, como bispo apostólico universal, né? E diz que a verdadeira autoridade pertence a eles porque eles são os herdeiros de Pedro. É insano um negócio desse, né? Porque Pedro não estabeleceu herdeiros no que diz respeito ao ministério apostólico. Nenhum dos apóstolos constituiu novos apóstolos. Não existe uma linhagem apostólica, tá? O ministério apostólico tinha um fim específico. É aquele debate inútil sobre a igreja verdadeira. Ah, porque a nossa é a mais antiga. Bom, eu lamento dizer, lamento não, a verdade é a verdade. Se você está preocupado com a instituição religiosa mais antiga, então quanto mais próximo de Jerusalém é a mais antiga. Então a igreja oriental, o cristianismo oriental, é obviamente mais antigo do que o cristianismo ocidental, né? Esse que chega na Europa. Você vê as cartas lá, são as cartas de Apocalipse, as igrejas estão todas naquela região que é a Turquia, que é a chamada Turquia. As igrejas mais antigas estão ali, estão no Egito, na Síria, em Jerusalém. A chamada Igreja de Jerusalém, ela com o passar dos séculos, ela foi minguando, desaparecendo, porque ela tinha um aspecto judaico, né? Eles eram muito preocupados em se apresentarem como judeus, e acabaram permanecendo no isolamento. O isolamento não é uma coisa boa para ninguém. A igreja de Cristo Jesus é vencedora sobre essa confusão espiritual. Não é a igreja que adota o apóstolo Pedro. Também não é a igreja que adota o apóstolo Paulo como seu bispo universal. Também não é a igreja que adota 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 11 deles, tá? Não é isso que Jesus Cristo está falando. A igreja fundamentada, a igreja estabelecida pela rocha, a rocha é Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus sobreviverá a todas as tempestades espirituais que tentam assolar o povo de Deus. E ele diz aqui: eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que é a chave? O que é a chave? O que é essa chave? A chave do reino dos céus é o Evangelho. É o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo declara que o Evangelho é o poder de Deus. Ele jamais se envergonha do Evangelho porque ele não se envergonha de Cristo Jesus. Ele usa esse jogo de palavras aqui. A chave dada é a verdade. A verdade é Cristo.
O caminho oferecido é Cristo Jesus. Não adianta tentar fugir de Jesus Cristo. Você vai acabar abraçando outras coisas. Ah, mas é interessante para alguns, as pessoas se sentem confortáveis. Bom, o seu conforto pode acabar gerando um grande desconforto no futuro, no futuro. O que Jesus declara é isso, é que ele é o fundamento, que ele é a verdade, que ele é a vida. A chave é dada aos apóstolos, aos discípulos. Discípulos, isso é apresentado como autoridade. Eu vi um pastor uma vez, me desculpe, tá rindo, eu não quero, mas é engraçado, né? Mas é engraçado. O cara estufa o peito, né? Fica parecendo aqueles galinhos de briga, né? Dizendo que se ele, alguém pisou no calo dele, né? Ou é dinheiro, ou é alguma conversa estranha, né? Alguma coisa, alguém pisou no calo. Aí, quando sobe para pregar, só pode ser ele, né? O bichinho estufa o peito e grita, fica roxo, parece que vai ter um infarto, né? Diz que se ele expulsar alguém, vai acabar no inferno. Expulsar de onde? Expulsar de onde? Não, porque é a igreja. Tá. Como você vai arrancar alguém da comunhão com Cristo Jesus? Você pode até queimar o caboclo ali na igreja, ali, né? Dar uma queimada, né? Uma conversa surge, outra surge, né? Ou tem aqueles que, assim, viram a cara. Meu Deus do céu. Como se a face humana expressasse a glória divina. É bizarro, é ridículo, é grotesco, né? É grotesco. A igreja de Cristo está com Cristo. A menos que a pessoa queira subir no céu e arrancar das mãos do Senhor, não vejo como. Mas aqui a gente tem que enfrentar esse tipo aí de comportamento, às vezes, leviano, por assim dizer. O Evangelho é a apresentação de Cristo Jesus. A proclamação adequada do Evangelho é a apresentação correta do Filho do Deus vivo. Nós vimos aqui em Mateus as multidões com toda espécie de dor e sofrimento recorrendo a Cristo e sendo curado, sendo libertado, milagres extraordinários acontecendo, até aqueles que iam a Cristo suplicando por um milagre, quando viam ficavam assim, o que é isso? Como isso é possível? A apresentação do Evangelho é a apresentação do Filho do Deus vivo. E deveria e deve ter o mesmo resultado. E deve ter o mesmo resultado. Nisso, eu não posso contrariar o que eu creio, não posso contrariar a palavra de Deus. Eu gosto de estudar, eu estudo, leio, gosto de teologia, mas não vou dobrar a minha fé à argumentação humana. A apresentação correta, a apresentação adequada do Evangelho, com inconformidade com o que foi proclamado, anunciado e exigido por Cristo Jesus, é como apresentar o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, às pessoas, às multidões. A expectação por milagre, a expectativa de milagre permanece. É conveniente para alguns, né? O tempo do milagre passou. Muito bom, meu irmão. Parabéns. Você pode dormir mais cedo, levantar mais tarde. Não precisa orar tanto, né? Não precisa confrontar a si mesmo. Não se desgasta, não se esforça, não se frustra consigo mesmo, não se frustra com ninguém. Pode ser o amigão, né? Pode ser aí o queridão. Não, o tempo do milagre já foi. É o SUS. O caminho é a fila do SUS. O que é o Evangelho de Jesus Cristo sem os milagres? Essa expressão não é minha, eu estou readequando, mas quem falou isso foi um teólogo. Essa conversa fiada aí de pouca utilidade que a gente vê pelos púlpitos cristãos pelo mundo afora. É esse trololó aí.
Aqui no Brasil nós falamos encher linguiça, né? Tá enchendo linguiça. É um converseiro, né? É dinheiro, é cabelo, é barba, é bigode, é saia, é tornozelo, é decote, é isso, é aquilo. Por quê? Porque não é evangelho. A apresentação do evangelho traz consigo, sim, a expectação do agir de Deus em resposta à fé em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Então, por que nós enfrentamos dificuldades? Porque a vida é isso, nós enfrentamos dificuldade. E aqueles que se encolheram, que se atrofiaram, foram parar onde? Em caminho às portas do inferno lá. Não, vamos lá com o esquisito lá da floresta. Não, aqui não vale tudo, que era a espiritualidade daqueles dias, naquele ambiente. É difícil você dizer que havia limites numa orgia, né? É difícil você dizer. E para tentar dar um ar de dignidade a um comportamento desprezível, deprimente, humilhante, degradante, aí mascaravam aquilo de religião, de culto, o Deus da floresta, o Deus da água, o Deus disso, o Deus daquilo, o Deus da fertilidade. Tá? O ser humano tem essa, de vez em quando, tem essa tirada aí. Fantasia de espiritualidade. Mas isso é grosseiro, meu amigo. Isso é ridículo. Não. Fala que é uma revelação. Fala que foi Deus que mandou. Tem quem engula. Se as pessoas, no seu desespero, preferem recorrer à mentira, problema delas. A Bíblia apresenta o caminho, que é Cristo Jesus. Nisso, Cristo Jesus, ele não se confunde, ele não se mistura. No ambiente mais degradante que for, ele surge como Cristo, Filho do Deus vivo, interessado em salvar, em curar, em libertar todo aquele que crê, mas principalmente resgatar dos domínios da morte espiritual, da degradação física, moral, espiritual. As pessoas não gostam disso. Eu também não sou moralista, não sou um pregador de moralismo, tá? Sou um pregador de evangelho, do Cristo Jesus. Mas há uma expectativa de que uma vez confrontada, de que uma vez diante do evangelho de Cristo Jesus, as pessoas sejam tomadas pelo amor de Deus, pela consciência de que Deus se importa e como nós vivemos, como nós adoramos a Deus, importa sim e muito. As chaves, a autoridade ou o poder é dado a Pedro, é dada à igreja, né? Não é a Pedro exclusivamente, é a todos os apóstolos, é a igreja como um todo, quando a igreja se propõe a ser igreja, né? A igreja hoje se acha, assim, uma noiva um tanto quanto serelepe, né? Uma noiva aí que flerta com quase tudo, né? Tá esperando o noivo, o casamento parece que não sai, já começa assim, não, vai que o noivo não vem, tá tentando já se garantir aí com outra coisa, né? Com outras práticas, com outros caminhos, né? Resultados rápidos podem levar à destruição completa, mas também acreditamos que as pessoas são livres para agir. Por isso, somos totalmente responsáveis diante de Deus pelos nossos erros, pelos nossos atos. A liberdade, ela traz consigo a inevitável responsabilidade e responsabilização pelos atos. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Boa sorte, vá. Não é vá com Deus, não. Vá com a sua consciência e vá com a sua cabeça. Onde isso vai dar, a Bíblia diz uma coisa: se você é a sua própria Bíblia, se você é o seu próprio Cristo, se você é o seu próprio ungido, se você é o seu próprio Messias, o seu próprio Deus, o seu próprio Salvador, isso é problema que não nos aflige. Então, nós vimos nesta apresentação aqui do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Cristo às portas do Hades,
as portas do inferno, ou seja, proclamando a salvação àqueles que estão em direção à completa ruína, proclamando salvação para aqueles que estão arruinados, para aqueles que estão escravizados, acorrentados pelo pecado, pelo erro, pelo medo, pelo desespero e por tantas outras coisas que aprisionam a consciência e o coração dos homens. Há uma verdade salvadora, há uma verdade poderosa para transformar, há uma verdade poderosa capaz de libertar e realizar o milagre de Deus na vida de todo aquele que nele crê. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Querendo Ele, retornaremos em breve.